Segurança é aqui. Bom dia, riquete audiência querida do Brasil caminhoneiro! Hoje o nosso ponto de parada é a Serra Gaúcha e nós viemos aqui para ver de perto a força do povo gaúcho que já se recuperou da recente tragédia das chuvas. E o motivo de estarmos aqui hoje é para falar sobre segurança. E a segurança que está ligada a uma peça pequenininha que vai lá na frente do caminhão, mas que é enorme em importância quando a gente fala de segurança. Nós vamos conhecer quais são todas as características da placa de identificação veicular, principalmente para não correr o risco de receber uma placa falsa e sair por aí cometendo um crime. E isso é importante para a nossa segurança, mas é importante também para o bolso. Em 2018, o Brasil adotou o padrão que ficou conhecido como Mercosul. E desde então a sequência alfanumérica passou a ser 3 letras, 1 número, 1 letra e 2 números. Isso foi feito porque ia faltar placa para tanto veículo no Brasil. Essa mudança permitiu ampliar as combinações, que eram de 175 milhões e acabaram passando para mais de 456 milhões de placas diferentes. A gente vê essas placas por todo lado, mas acaba não notando os detalhes. E é aí que a gente precisa prestar atenção, porque elas têm várias características e muita tecnologia para evitar que sejam fraudadas. E essas características, elas facilitam a fiscalização. Quem não presta atenção pode acabar levando gato por lebre e acabar com uma placa falsa. E isso é crime. O Conselho Nacional de Trânsito é que especifica quais são as características desta placa Mercosul. Ela sempre vai ter o fundo branco com uma faixa azul, aqui no meio o nome do Brasil, desse lado a nossa bandeira e do lado de cá a bandeira do Mercosul. Sempre vai ter aqui nesse canto a inscrição BR para indicar o nosso país e as letras elas terão cores diferentes a depender do tipo de veículo para o qual a placa é utilizada. Agora, a grande diferença que nós temos é nas tecnologias, que vão desde a retrorefletividade, umas marcas que tem sobre as letras que só podem ser vistas de lado, mas o grande diferencial está aqui, ó. Esse é o QR Code. Em todas o fundo é branco, mas cada categoria tem a sua cor de letra. A placa comercial, que inclui o transporte de passageiros ou carga, ela tem as letras na cor vermelha, essa é a mais comum na estrada. A placa de experiência, essa é a que tem as letras na cor verde. Placas oficiais, letras azuis. Placas diplomáticas, essas são na cor dourada. E tem ainda as placas de colecionadores, que são as únicas a ter fundo preto e letras e números brancos. Esse QR Code, ele substitui o antigo lacre da placa de identificação veicular. Quem é estradeiro mais antigo certamente já viveu em algum momento perder o lacre, quer seja por desgaste, o plástico ia acabando se soltando, ou o metal que entrava em oxidação e também perdia-se. Isso era um problema porque normalmente a gente só descobre no momento da fiscalização e aí é multa certa. Esse QR Code é a substituição tecnológica daquele lacre. E ele é muito importante porque até nós mesmos podemos, usando o celular, fazer a leitura desse QR Code. E aí aparece aqui na tela do celular a informação de onde essa placa foi produzida. Mas os agentes de fiscalização, eles têm um aplicativo que somente os policiais podem usar e eles acessam não apenas a fonte dessa placa,
mas também todas as informações a respeito do veículo. Essa é uma tecnologia que efetivamente ajuda todos na estrada. Na indústria, o processo de produção de uma placa é totalmente automatizado. Vai desde a composição de uma liga metálica que não enferruja até a aplicação da camada retrorefletiva, colocação de marcações de segurança e geração de QR Codes, que são únicos. Todo esse rigor garante durabilidade e leitura correta pela fiscalização. Ivânio, você que é o especialista nas placas de identificação veicular, essas placas hoje, elas têm validade? Bom, garoto, determinado pelas normas da NBR, todas as placas de sinalização de trânsito ela tem um prazo de validade entre 5 e 7 anos. Também na resolução 969, ela traz ali uma garantia do cidadão de 5 anos de garantia pelo uso da placa da película. Lógico que nós temos vários fatores de placa que talvez por mais de 5 anos ela esteja em perfeitas condições, que isso eleva uma segurança maior para a identificação veicular e a segurança urbana. Agora, seria importante a pessoa acompanhar de perto isso, né? Sim, com certeza, a pessoa tem que acompanhar como que está, a pessoa mesmo, o proprietário do veículo, acompanhar no dia a dia como que está a legitimidade do teu carro, já que a placa é um elemento de segurança para o proprietário do veículo e também para todas as fiscalizações de trânsito nacional. Ter uma placa legível é muito importante, principalmente quando se usa os portais de free flow, que são aqueles em que o estradeiro não precisa parar para pagar o pedágio. Aquilo traz segurança, traz economia, agora precisa ter uma placa legível. E uma coisa interessante, o que acontece quando a concessionária identifica que uma placa assim, ilegal, falsificada, com dígitos que não existem, passa lá pelo free flow? Então, toda vez que o cliente passa pelos nossos pórticos e o sistema não tem confiabilidade na leitura daquela placa, é feita uma correção manual, vai para a correção manual. E caso constatado que seja uma fraude, isso é passado diretamente para a polícia para que sejam tomadas as devidas providências legais para isso. Em São Paulo, recentemente, um caso chamou muito a atenção. 10.901 ocorrências de placas adulteradas identificadas em apenas 2 meses. E cerca de 84% delas eram a mesma placa falsa, que ficou famosa e virou até manchete nos jornais. É a BRA 49CC. A investigação policial identificou que pela internet, por menos de R$30, é possível comprar uma placa como essa daqui. E olha que os falsificadores em São Paulo nem se preocuparam em fazer uma placa que pudesse minimamente se parecer com a original. Porque o correto seriam 3 letras, 1 número, 1 letra e 2 números. E essa, feita por eles e comercializada, vendida sem qualquer controle, circulou em centenas de motocicletas na cidade de São Paulo, sendo totalmente impossível existir essa placa. Uma placa como essa daqui, ó, em bom estado de conservação, que a gente consegue ler todas as letras com clareza. Isso é bom para a segurança do estradeiro e para todo mundo que divide a estrada, porque é por meio dessas placas que a gente consegue separar as pessoas de bem daquelas que estão dispostas a fazer a coisa errada. Por isso, quando hoje chegar no pátio ou em casa, dá uma olhada na sua placa de identificação do seu veículo, veja se está tudo em ordem, porque com certeza esse é um dos melhores caminhos para você seguir em segurança. E essa conversa não termina aqui, a gente continua junto no rádio e nas redes sociais, porque segurança é aqui com Garonce. E agora é com você, Riquete, que eu sei que deixa as placas desse bruto aí em São Paulo sempre tinindo. Segurança é aqui.